Felipe Luiz detonou o jogador depois da vitória do Flamengo, que classificou para as oitavas da Copa do Brasil. Azedou o pé do frango de vez para Bruno Henrique, rapaz. Tá sem moral total. As informações do Flamengo aqui a partir de agora. Começar com essa situação do Bruno Henrique, porque o STJD. E aí tá linkado uma coisa com a outra. A situação aqui do Bruno Henrique com o Felipe Luiz, para você entender tudinho, tá? O STJD tomou decisão sobre investigação envolvendo o Bruno Henrique do Flamengo. O atacante tá com suspeita, 99,9% de certeza de participação em suposto esquema de manipulação de apostas esportivas, né? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, marcou a audiência para ouvir o atacante Bruno Henrique do Flamengo. Só que aí a coisa vai só avançando, né? O jogador de 34 anos é suspeito de manipulação de resultados em decorrência de um cartão amarelo que recebeu na Série A do Campeonato Brasileiro de 2023 contra o Santos. Isso lá atrás, já vai fazer 2 anos, né? Foi no finalzinho ali, lá para setembro, outubro mais ou menos, né? Se eu não me engano. O STJD ouvirá o Bruno Henrique e outros 9 investigados na segunda-feira. O atacante foi indiciado na esfera criminal pela Polícia Federal. Maxwell Borges de Moura Vieira, vice-presidente do STJD, foi designado como auditor processante, né? E aí o Bruno Henrique foi indiciado pela Polícia Federal no dia 14 de abril por suposta fraude em competição esportiva. Além do jogador, outras 10 pessoas são alvos da PF. No dia seguinte, o rubro-negro pronunciou e disse que não ter sido comunicado sobre o caso. Investigadores acharam mensagens comprometedoras do celular de Vander, que é o irmão do jogador. O aparelho foi apreendido pelos agentes. Ao todo, 3.989 conversas foram analisadas no WhatsApp de Bruno Henrique. E a investigação, essa fala do Bruno Henrique, será na segunda-feira. As investigações começaram em agosto de 2024, um ano depois praticamente, né? Quando operadores de apostas apresentaram movimentações suspeitas acerca de cartões recebidos por Bruno Henrique contra o Santos em 2023. Segundo a apuração, olha só quem que vazou, hein? A apuração da Itatiaia, 3 bets, foi a Betano, Bet da Galera e KTO emitiram aí o alerta de aposta atípica por contas recém-criadas em minutos antes da partida. No dia 5 de novembro de 2024, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Vespasiano, em Lagoa Santa e em Ribeirão das Neves. A operação foi chamada de spot fishing, uma expressão inglesa que faz alusão à manipulação de uma situação específica de um jogo. Cara, é até difícil acreditar que o Bruno Henrique vai se queimar por conta de uma partida, que não foi um valor tão grande, tão alto, comparado ao que o Bruno Henrique recebe, né? O Bruno Henrique recebe mais de 1,5 milhão por mês. Eu não acredito. E as apostas ali não foram valores tão altos, né? Apesar foram várias apostas, mas não foram valores tão altos. Sei lá, 3 dias de trabalho do Bruno Henrique que cobria isso aí, né, velho? Não acredito não, mas enfim, vamos aguardar. O futuro do Felipe Luiz será reavaliado no Flamengo após Super Mundial. A permanência do Felipe Luiz no comando do Flamengo será definida apenas após disputa do Super Mundial de Clubes, conforme a apuração recente. A diretoria rubro-negra decidiu manter o planejamento até o término da competição, marcada para o meio desta temporada, né, no meio do ano aqui. A decisão final também dependerá de uma avaliação do presidente do Flamengo, o BAP. A matéria que traz aqui, presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o BAP, não, Luiz Eduardo Batista, né, o BAP. E aí, a oscilação recente apresentada pelo time reacendeu os questionamentos sobre o trabalho do ex-lateral, apesar de ter apresentado bons momentos desde que assumiu o comando. Não tem, na minha opinião, não tem que questionar o trabalho do Felipe Luiz, não. Está muito cedo. Segundo o setorista Fabrício Lopes, caso o desempenho no Super Mundial não seja considerado satisfatório, a mudança no comando será cogitada. Se o Flamengo, abre aspas aí pro jornalista, né? Se o Flamengo optar por trocar Felipe Luiz, vai vir de cima do Boto, vai vir do BAP para o Boto, e ele só irá comunicar ao Felipe Luiz do desligamento. Então,
se o Felipe Luiz cair, não é pelo Boto, é pelo BAP. BAP vai decidir e o Boto que vai agir, né? Comunicar o desligamento. Mas aí a gente tem que aguardar o Super Mundial, conforme traz aqui o Gávea News, em uma apuração feita aí pelo Fabrício Lopes, tá? Temos aqui o Danilo elogiando aí a partida do Flamengo, elogiando também o Ancelotti e abordando a crise na seleção brasileira. E eu tô trazendo isso aqui porque tá uma bagunça a seleção brasileira, e quando tá bagunça, você sabe, né? 6 jogadores pré-convocados. Esses 6 aí deve ir no mínimo uns 4. Talvez até os 6 devem ir para a seleção brasileira. E na bagunça que tá, como é que vai fazer em relação à preparação física desses jogadores? Porque são jogadores que pertencem ao Flamengo, vão para lá e vão se lesionar, né? Então, assim, o Flamengo tem que ficar ligado em relação a isso. E aí, o Danilo, que é um jogador experiente, 33 anos e anos de seleção brasileira, ele nunca trabalhou com o Carlo Ancelotti, mas sabe das credenciais do treinador italiano, né? Ele falou o seguinte: é um treinador que dispensa comentários. A história fala por si só. É um técnico que acredito que vai ser uma demonstração de respeito ao futebol brasileiro, pode ter internamente e externamente, né? Estamos em um momento extremamente difícil e vergonhoso de administração e tudo. Temos de colocar a mão na consciência e repensar tudo aquilo que tem a ver com o que está acontecendo para poder acertar. Aí ele falou também o seguinte: mas temos de tentar de forma uma forma de certa de nos blindar, e o Ancelotti é um nome importante para que possa ter um comando, alguém que a gente possa se espelhar e estar trabalhando conosco. Espero que ele se sinta bem na seleção brasileira e ser abraçado pelo nosso povo, recuperar a alegria e confiança que está faltando, disse aí o Danilo, que está na lista dos convocados aí para os próximos jogos da seleção brasileira contra Equador e o Paraguai, né? Eliminatórias da Copa. Com Wesley futuro indefinido, o Varela está em alta no Flamengo, né? O Varela é bem regular, diga-se de passagem. Ele não é um ruim lateral em reserva, porque o time do Felipe Luiz carece de um jogador um pouco mais agudo, né? Um lateral mais agudo. E o Felipe Luiz falou sobre isso. O Varela é um jogador muito sólido, na fase defensiva domina como ninguém, e no ataque cria jogadas e não perde a bola. São características diferentes. O Wesley sabe atacar muito mais espaços do que ele. Ele também sabe, mas o Wesley tem um perfil mais físico. O Varela tem um perfil mais associativo com os companheiros. É um cara que treina sempre bem, quando joga ou não. É importantíssimo para o grupo, um dos caras mais líderes e fala menos. Todo mundo se espelha nele porque é um líder com atitude, e muito importante para mim, desses jogadores que todo treinador gosta de ter no elenco, e não é à toa que tem tanta história na carreira. E o Pedro voltou a atuar em 90 minutos com a camisa do Flamengo, cada vez mais perto dos 100% que o Felipe Luiz deseja, né? Já se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.